Senhor presidente, senhores vereadores, telespectadores da TV Câmara, aqueles que nos acompanham no manhã de hoje aqui no plenário. Subo à tribuna, senhor presidente, para falar com propriedade a situação em que se encontra um raio-x da nossa cidade, né? Tivemos a oportunidade, senhor presidente, e hoje eu posso me manifestar nessa tribuna como candidato, né, que fui no pleito que passou, porque antes nós não podíamos falar em política, agora posso. E quero dizer aos senhores vereadores a indignação da população da nossa cidade. A indignação vergonhosa, a situação do candidato que bate na porta do cidadão para pedir o voto, onde no qual éramos quase agredidos. O senhor tem a cara de pau de vir na minha casa pedir o voto, enquanto a minha valeta não é limpa há 2 anos, o saibro não é colocado, a patrola faz 2 anos que não passa aqui, o posto de saúde que não tem remédio, que não tem médico, e assim sucessivamente. Então, esta eleição, senhor presidente, foi um reflexo da situação, do caos que está a nossa cidade. Eu quero deixar bem claro aos senhores aqui, o caos que está a nossa cidade. Esta eleição foi um reflexo desse governo que está aí, e que a população não sabe separar o que é legislativo, que é um poder independente, e executivo. Legislativo tem o seu trabalho, tem a sua função. O executivo, ele executa. Então, senhores, a minha proposta, imediatamente, tirar a Câmara de Vereadores da Rua 15 de Novembro e invadir a periferia. Levar para dentro dos bairros audiências públicas para ouvir essa população sofrida que clama por uma gestão. Que clama por gestão. Porque senão, senhores, daqui a 2 anos, vocês vão sentir na pele, na reeleição daquele que quiser concorrer aqui. Vocês vão sentir na pele, porque a resposta vai ser as urnas. A indignação da população. É lamentável. Volto a dizer, essa eleição foi um reflexo do atual governo que está aí. Porque a população não sabe separar os poderes. Acha que o vereador é quem bota o saibro, o vereador é quem patrola a rua, o vereador é quem limpa a valeta, o vereador é que cuida do posto de saúde. A visão da população é essa. Onde no qual o nosso trabalho é fazer leis, fiscalizar, cobrar, denunciar, como eu aqui denuncio constantemente nessa tribuna. Me mantive calado pelo período de eleição que não podia me manifestar. Então preparem-se, que agora eu posso falar. É lamentável, Anselmo Rodrigues. É lamentável. A história política que o governaço tem, a história política. Não digo eu, que sou um guri, que recém ingressei na política e fiz quase os 13 mil votos. Sou um guri na política, vereador Ivan Duarte. Um guri na política, que recém ingressei. E fiz meus quase 13 mil votos. Agora, a história que o Anselmo, que o governaço tem, e muitos outros que participaram deste pleito, não só o Anselmo, muitos outros, a maneira que nós éramos recebidos na nossa periferia, Anselmo. As pessoas quase corriam da porta de casa. Vem me falar de política. Olha a questão, a situação em que estamos vivendo aqui. Então é lamentável, senhores, lamentável. Outra situação que eu quero cobrar, Anselmo, posso até ser punido pela minha fala, mas não posso me calar, é a questão, tem que fechar as porteiras da metade sul, para que a população escolha candidatos da nossa região. E o mais importante, Anselmo, os partidos políticos. E tu fala se eu estiver mentindo, tu teve apoio do teu partido? Tu teve apoio do teu partido na cidade de Pelotas? Tu teve apoio do teu partido na região? Não teve. O Ricardo também não teve. Por quê, senhores? Porque escolhem candidatos lá do centro do estado, do norte do estado. Não sei o porquê, né?
Aí estão eles eleitos com uma expressiva votação aqui na nossa cidade. E nós vamos fiscalizar as emendas parlamentares de todos os deputados. Vamos fiscalizar, porque grande parte delas ficam lá, na terra deles. Aqui na região sul, recebemos migalhas. Agora, colocar o nome à disposição para concorrer a candidato, tem que ter muito peito, como teve o Anselmo Rodrigues, como teve o Ricardo, como teve o Cizenando, teve outros aqui da nossa região que participaram deste pleito. Porque é um enfrentamento grande. E aí, o nosso partido, que deveria ter o compromisso com nós, com os candidatos da nossa terra, com os candidatos do partido, apoiaram candidatos lá de cima. Então isso é lamentável. Isso eu cobro da minha sigla partidária. Da minha sigla partidária. Então eu falava antes da eleição. Esta eleição é um divisor de águas. É um divisor de águas. E a partir de agora, companheiro Anselmo, nós temos que conversar e temos que botar os pontos nos is. Como vai ficar essa situação? Uma parte, presidente, ao vereador Anselmo Rodrigues. Eu estava ouvindo uma entrevista de um radialista, participa de programa de televisão de vez em quando, dizendo que o Irajá, o Anselmo, o Fetter, outros e outros, deveriam abandonar a política. Eu quero deixar para ele aqui o convite para ser candidato a prefeito da próxima, né? Porque isso eu vou dizer na tribuna, no meu espaço, e vou citar o nome. Vou citar o nome. O que Pelotas não tem, e vamos entender isso para que não haja ofensa, nós temos comerciantes em Pelotas. Pelotas é uma cidade pobre. Nós temos comerciantes, nós não temos empresário. Temos pequenos comerciantes. Veja só, Caxias, a Randon, deu R$1 milhão para o candidato Pepe Vargas. 1 milhão, só uma empresa. Quanto tu recebeu daqui de Pelotas? Quanto que eu recebi aqui de Pelotas? Quanto que eu recebi do meu partido? O meu partido deu para a esposa do Fortunato em Porto Alegre 250 mil. Deu para o Mauro Zacher, que é de Porto Alegre, e veio aqui para Pelotas, 100 mil. E para mim, 0. Eu gastei o número do Catarina, 40.040,12, que é o número do PDT. 5 mil que um colega deputado federal me deu, e o resto do meu bolsinho, do meu suor, único e exclusivamente. E eles entupiram os candidatos que estão sempre da Ponte do Guaíba para lá, o próprio PDT. E 0 bala para nós. Então, a esses que dizem que fulano tem que desistir, eu vou fazer uma lista e vou fazer o convite para que eles se candidatem. Porque eu estou cansado de ver Cusco latir, enchendo o saco e não fazendo droga nenhuma para o benefício dessa cidade. Esta é uma cidade de Cusco. De cérebro, que muitos não podem tomar lactopurga. Obrigado, vereador Anselmo, pela sua parte. Mas então, senhores, amanhã de hoje subir essa tribuna para fazer esse breve relato da questão do pleito, né, que para deputado estadual, federal, que acabou aí agora no dia 5, e a partir de hoje eu posso me manifestar porque não sou mais candidato, mas dizer que esta eleição foi um reflexo da atual gestão. Todos aqui que foram candidatos sabem o enfrentamento que tivemos nas comunidades, na periferia da nossa cidade, no centro da nossa cidade, não só na periferia, mas também no centro, em qualquer lugar, quando batíamos na porta e quase éramos corridos. Então, é lamentável, eu digo aos senhores, e faço uma proposta aqui, presidente Ademar Fernandes Jornel, para imediatamente nós começarmos a provocar audiência pública dentro dos bairros. Mostrar para a população qual é a função do Poder Legislativo e do Executivo, porque nós estamos pagando a conta. Nós, parlamentares, estamos pagando a conta dessa má gestão que está aí. Então, nós temos que nos antenar, temos que abrir os olhos imediatamente, né, e levar para dentro das comunidades da nossa cidade a Câmara de Vereadores, saber os anseios, saber a necessidade, saber o problema, né,
e aí então cobrar do executivo e passar para essas pessoas qual é o nosso papel. Porque neste pleito, quem pagou a conta pela má gestão foram os candidatos. Quero aqui cumprimentar o deputado Fernando Marrone pela expressiva eleição, pela expressiva votação, cumprimentar a deputada Miriam Marrone e todos aqueles que participaram do pleito. Todos aqueles, vitoriosos ou não, todos aqueles pela campanha bonita que foi feita, uma campanha limpa, né? Então deixo aqui meus cumprimentos a todos os candidatos e a coragem de concorrer, né, na nossa região, onde eu, pelo PDT, não tive o apoio do meu partido, né? O Anselmo não teve o apoio do nosso partido. Ficamos à deriva, éramos nós e nós. Posso até ser punido, né, ir para o Conselho de Ética por estar me manifestando dessa maneira, mas a recém começou. Tivemos apoio de outros partidos, né, e da nossa casa, que deveriam nos abraçar e caminhar com nós, não caminharam, apoiaram candidatos de fora. Né? Não quero aqui dizer que venderam a nossa sigla partidária para fora. Então, é vergonhoso, é lamentável, né? Isso não é um desabafo, né? É um raio-x da situação da campanha passada. Então, senhor presidente, esta casa, sim, tem que ir para dentro dos bairros, tem que ouvir a comunidade, e mais, temos que preparar, de repente, o informativo, para informar a população, o nosso trabalho, o trabalho de cada parlamentar, porque nós não podemos mais pagar a conta desta má gestão que está aí. E hoje eu venho a essa tribuna e volto para esta casa, né, além do reflexo que nós tivemos nas urnas, um raio-x completo da nossa cidade, porque caminhei em todos os bairros, caminhei em todas as ruas, e sei em que situação está. É caótica, é lamentável, é um caos que a nossa cidade está. Aquela política de cara nova que nós acreditamos é preocupante, porque até o momento que nós enxergamos é a política velha. A velha política. Sangra o povo os 2 primeiros anos. E nos 2 últimos anos, quando passa o pleito, como passou agora, começa a abrir as torneiras, abrir o cofre, fazer obras, e a população esquece os 2 anos de sofrimento. Então, essa política nós não queremos. Nós queremos uma política de comprometimento. Nós queremos política para quem precisa. Então, vamos avaliar bem, e é essa a minha fala a partir de hoje, por qualquer canto dessa cidade que eu andar. 2 anos de sofrimento. E agora, podem ter certeza, como a política antiga, política dos coronéis, abre as torneiras, abre o cofre, e o povo começa a ver obras, começa a ver funcionar, né? Mas 2 anos de sofrimento. Obrigado, senhor presidente.